Sejam bem-vindos a mais um Histórias em Condomínios, onde aqui a gente sempre traz convidados que são referência de mercado condominial, que tem muita experiência para compartilhar com a gente. E hoje no Histórias a gente está trazendo a Alessandra Mello, a gente vai falar sobre a base da gestão de condomínios e um pouquinho da história dela que ela tem para compartilhar. A Alessandra tem 25 anos de mercado, vem do Grupo Mercúrio, que é uma grande administradora lá de São Paulo, e é uma grande referência de mercado. Então tem muito tempo de carreira e muita coisa para compartilhar com a gente. Alessandra, seja bem-vinda, obrigada por ter essa oportunidade de estar com a gente. A Alessandra está visitando aqui hoje o espaço aqui da Plin, o espaço da Condocin. E a gente tem muita coisa para conversar, né? O que você consegue compartilhar desses 25 anos de história aí nesse mercado. Obrigado pelo convite, já que é um prazer estar de volta aqui à terra natal, né? Sim. Onde tudo começou. Então, para mim nossa, um prazer imenso estar de volta aqui e estar com vocês nesse momento. Imagina. Então vamos falar um pouquinho da história, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho como que foi esse seu processo de crescimento. Hoje eu sei que você atua como gerente na administradora, tem várias pessoas ali que ficam dentro Sim. do teu time, tem todo um controle de gestão ali dentro da administradora, mas quem é a Alessandra? Como que foi esse início de processo no mercado aí de atuação no mercado de condomínios? Foi um por acaso, né? Eu Aham. trabalhava como menor aprendiz no consulado da Turquia e um dia faltou a pessoa que pagava as contas, tudo, e aquele era um momento assim de ir até o escritório ainda, né? Tinha as administradoras que você ia pessoalmente fazer os pagamentos. E aí eu fui pagar a taxa de condomínio da sala do consulado. E chegou lá, a pessoa que recebeu falou: Nossa, você não quer vir trabalhar aqui, ser menor aprendiz aqui? Enfim, paguei a taxa de condomínio e ali eu fiquei no mercado, já se vão 25 anos atuando na área por um simples acaso de ter ido pagar uma Pode taxa de ter ido lá, condomínio. fazer a visita, já Já aprenderam lá na aprendeu. administradora. E por ali eu fiquei. E aí foram pelo menos 10 anos aqui em Curitiba atuando nessa área, né? Legal. E aí você ficou, né, todo esse tempo trabalhando na parte da administradora. E como que foi para você lidar com esses primeiros desafios de operação, entender como que é? Porque é um mercado que, embora as pessoas, muita gente não entende, é um mercado diferente, né, de você Muito. atuar. Tem várias particularidades, né? E como que foi para você iniciar esse processo de conhecimento, de se desenvolver ali dentro das áreas da É. administradora? Eu estava em plena adolescência, né? 15 anos ali, então começar já a sua carreira profissional em um mercado tão complexo, assim, cheio de detalhes, cheio de questões amarradas mesmo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, era muito desafiador a pouca idade. Então, a Uhum. credibilidade das pessoas era muito difícil de conquistar, porque as pessoas olhavam uma menina, né? Sim. Aos 19 anos ali, eu já me tornei gerente de carteira. Então, também ainda muito recente, então enfrentava as assembleias, era muito desafiador enfrentar o público ali e mostrar para eles que já tinha uma base ali de pelo menos 4 anos de De conhecimento, conhecimento. para que as pessoas tinha a questão de ser mulher também, porque você Aham. chegar numa assembleia, né, uma menina ali frente ao público, foi desafiador, mas aquilo ali acabou me tornando mais forte também. Não só Uhum. para estudar e mostrar para as pessoas que eu tinha conhecimento tanto de lei quanto de convenção, de regulamento interno. Então, sempre antes de ir para a Assembleia, eu queria me cercar de tudo. Né? Eu quero conhecer o máximo esse condomínio, eu quero visitar, eu quero chegar preparada. Porque a idade não vai ser critério para ninguém tirar a credibilidade. Então, era o que Sim. eu levava comigo. E ali eu fui construindo e realmente demarcando meu espaço, né? Não, eu Aham. vou passar essa. As pessoas vão passar a confiar na Alessandra, não só na empresa que eu represento, mas Sim. também na pessoa, né? E aí você vai entregando cada vez mais resultado, eles vão depositando confiança e foi Isso. construindo E esse fui processo. construindo. Tanto é que agora eu atuo fora no mercado de Curitiba, mas ainda tem síndicos que Aham. ainda me chamam, porque Que você cria legal. um laço, né? Sim. Porque tem síndicos que perduram em condomínios aí 20, 30 anos como síndicos. Então, o laço de confiança eu vejo que eu deixei um bom histórico, porque até hoje eles me chamam para perguntar: peraí, deixa eu confirmar isso com ela, mesmo eu não Aham. estando mais aqui. Então, esse carinho de ter conectado com essas pessoas lá no passado, eu carrego de forma muito especial comigo. Legal. E passar por essas etapas, né, de você sair da parte de assistente ali na parte de estágio, depois você foi construindo para se tornar gerente de carteira. Eu sei que essa responsabilidade de você ser gerente
de carteira numa administradora é muito grande, né? Porque você trabalha muito com a retenção do cliente, né? Porque é o contato direto com o síndico, é solicitação direta, é participação na assembleia, é pancada em assembleia que você sofre. E Sim. como que foi para você enfrentar esses desafios? O que que você acha que você trouxe de aprendizado que lá na frente, hoje, às vezes até, você aplica, né, orientando quem tá quem tá ali contigo, né? Que muitas vezes você tem que orientar para saber como agir na gestão dos condomínios ali, como gerente, dando suporte ao síndico para o que ele precisa. Eu sempre falo que o equilíbrio é tudo, né? Uhum. Você ter o equilíbrio ali de chegar numa assembleia e conduzir os dois lados, né? Tanto de síndico como do pessoal que tá. A gestão da carteira em si, que o nosso papel é super importante na questão até de orientar, né? Você tem síndicos que são iniciantes e tem síndicos que são profissionais. Então, eu sempre falo, conhecimento, sempre vá atrás de conhecimento, leia muito, é um mercado que está em constante evolução. Então, assim, hoje você está passando uma orientação, amanhã muda uma lei. Então, o gerente sempre tem que ter conhecimento disso. E o relacionamento. O relacionamento é a base de tudo. Eu acredito que aquela gerente ou o gerente que acaba se tendo um bom relacionamento com o síndico, ele vai conseguir levar esse síndico por onde ele for. A retenção dele e dessa carteira fica bem maior quando o relacionamento impera ali. Então, eu vou juntar conhecimento com relacionamento, é um resultado que, sem dúvida, é sucesso. Legal. A gente estava conversando, né? Você até comentou que chegou a fazer depois de um tempo de gestão mesmo, você chegou a dar até consultoria para administradoras nesse processo Sim, de implantação, de como que funciona. Como que foi para sim. você criar processo? Criar processo. Porque a gente sabe que a maior parte da dor da administradora é ter processos ideais para entregar, às vezes, o dia a dia ali, né? Que é Foi. essencial, é o boleto, é o balancete, ter esse cuidado. E como que foi para você começar esse início de criação, conseguir entender como que seria o processo ideal para atendimento, ou era um processo padronizado, às vezes o condomínio tem um processo mais personalizado. Como que era essa tua percepção e como que você atua hoje fazendo essa execução no mercado? Antigamente, a questão de dar consultoria ali era a implantação de sistema, então você tinham muitos síndicos que acabavam tendo 3, 4 condomínios e acabavam querendo formar uma administradora, né? Então ali eu entrava tanto para indicar o sistema que ele fosse utilizar, como a base até de contratação de formação de equipe mesmo, né? Uhum, Então a equipe desde ali, quem ia ficar à frente do relacionamento, contas a pagar, departamento pessoal, então, toda essa estrutura, essa base, que aqui eu vejo que é meio que por região, né? sim. Aqui em Curitiba a gente tem um perfil, em São Paulo é outro perfil de atendimento. Então, eu tive que me moldar tanto aqui, saindo aqui do mercado, indo para lá. Mas sempre na base, assim, quem está à frente do relacionamento tem que ser uma pessoa muito resiliente, né? Porque Sim. ela vai carregar com ela tudo aquilo que ocorrer nos outros departamentos. Então, a gente sempre fala, o gerente, no momento que ele representa em uma assembleia ou num atendimento, ele vai carregar com ele tudo aquilo que os outros departamentos têm de procedimento. Então, a questão de seguir procedimentos nessa área é incrível, mas funciona e muito. Sempre que você cria muita personalização, você acaba abrindo um leque de Sim. situações e demandando sua equipe. Então, o procedimento é algo essencial para fazer funcionar, sem dúvida. E aí vai fazendo a implantação ali para que nada É, aconteça ali, seja pego desprevenido, né? A gestão isso. a gente fala muito, né, que o gerente ele tá lá na assembleia, ele é o que acaba apanhando, né, de certa Sim, forma, tá à por tudo que tá frente, né? acontecendo na Nos operação, né? bastidores, Então, é. você ter o processo, você ter todo esse processo de preparação que é o essencial, né? Muitas Sim, vezes você está preparado para conseguir participar dessas assembleias, está preparado para conseguir ter os processos dentro da operação e a conversa interna que também é importante, né? Que tem que sim. acontecer entre. Conectar, esses Aham, departamentos eles precisam estar 100% conectados, porque se a comunicação não flui entre equipe, com certeza na representatividade desse gerente lá na assembleia, ele pode colocar tudo a perder. Porque se ele não tiver com uma informação importante ali que alguém pergunte, ou seja, de contas a pagar ou de departamento pessoal, qualquer situação desse tipo, ele vai colocar a perder se ele não tiver a informação junto com ele. sim, Então é importantíssimo que ele tenha essa base de comunicação fluida entre todos, né? Sem legal. dúvida. Teve algum momento que você chegou a mudar a forma de enxergar a profissão atuando nesse mercado de condomínios? Teve.
Acho que no momento que eu fiz essa mudança para Limeira, para São Paulo, eu Aham. tinha decidido a não trabalhar mais com condomínio, acho Já que teve todo mundo, vontade né? de desistir, largar tudo pro ar. Super, assim, e aí de pensar assim, não trabalho mais com condomínios. A partir de agora eu vou para outra área. Gostava muito da área de Sim. relacionamento, mas já estava ali há 10 anos. Falei, não, eu vou para outra área. Aí chegando em Limeira, o pessoal já falou: não, aqui o Grupo Mercúrio trabalha de forma diferente, eu tenho certeza que você vai gostar, tudo. Aí eu falei: bom, vamos tentar, né? Vamos ver se dá novamente, vamos redescobrir essa área. E aí foi o que aconteceu. Aham. Chegando lá em Limeira, eu conheci o Grupo Mercúrio, né, que é essa empresa onde eu tô há 15 anos, e realmente é outro mundo. Eu acho que Aham. isso também deve ser de região para região, como eu Sim. falei, né? Lá eu fui como gerente de carteira de associações, que é algo totalmente diferente do que eu tinha visto aqui, Aham. né? É outro tipo, são leis específicas municipais. Então, eu comecei a redescobrir o mundo condominial. Foi começar do zero, aprender tudo novamente. Sim. E aí isso me dava um friozinho na barriga, né? Porque é gostoso você começar a É um novo aprender, né? Um desafio, novo né? desafio, sem dúvida. Legal. E como que você acha que dessa transição, né, sair de Curitiba, vai para uma outra cidade, vai lidar com a administradora, você acha que tem de mais diferente, assim, que você olhou, tipo, nossa, eu criei um processo assim, mas aqui não vai funcionar, vou ter que fazer uma adaptação. Então, o que você acha que trouxe mais de particularidade, que assim, às vezes é diferente de região para região? Eu acredito que é o atendimento. Eu Uhum. ainda vejo, não sei se todas as administradoras, mas quando eu saí aqui de Curitiba, o atendimento do gerente, ele era praticamente 24 horas de suporte ao síndico. Eu acredito que seja uma tendência que vai acontecer nas cidades menores, né? Mas hoje Uhum. lá tem um horário de atendimento, então é só uma situação muito específica que acaba ocorrendo. E eu via que aqui o atendimento ele era mais integral, mais personalizado, mais forte durante o dia, durante a noite também, quando precisava, né? E lá não, lá eu vejo o pessoal mais tranquilo, não sei se pelo perfil de cidade, mais interior, o pessoal é Sim. mais tranquilo mesmo, mas aqui eu vi um mercado mais acelerado e mais agressivo. Aham. E isso foi uma coisa, assim, que eu notei muito, assim, um perfil muito mais agressivo aqui de Curitiba. Você participava de assembleias, tinham 3, 4 administradoras concorrendo ali com você. Sim. Lá é feito uma normalmente, não são todos, mas normalmente alguns condomínios fazem uma prévia antes. Faz uma pré-seleção Isso, uma ali. pré-seleção e de repente vai para aquela assembleia menos pessoas, né? Já e essa agressividade de mercado eu comecei a perceber agora, depois de quase 15 anos lá. Uhum. Mas aqui eu já via muito forte essa disputa, concorrência bem Sim. acirrada, assim. E aí você vai se adaptando a Ao um novo novo. ambiente, né, que É, acaba de sendo repente, assim, até diferente. mais calmo. Agora Aham. começou a subir a régua ali Aqui o de. gerente de conta, se toca o celular à noite, ele nem quer olhar para o aparelho, ele quer ficar meio de É, longe, lá talvez é um pouquinho lá já é diferente. diferente. Opa, tocou, peraí, alguma coisa está acontecendo, deve ser Sim, algo muito grave. Então, eu notei essa diferença no atendimento, sim. legal. E como você acha que foi esse processo de construção, assim, dentro da tua carreira? Seja, de entender, tipo, ai, essa área de relacionamento é o que eu gosto e eu vou foi criando um processo de crescimento dentro dessa profissionalização. Como é que foi esse processo para você de crescimento nessa área? É até eu me entender na área de relacionamento, eu tinha feito ciências contábeis aqui, né? E Aham. eu falei, não, acho que a área de contabilidade vai ser a minha área. E comecei a se redescobrir ainda na área de relacionamento. E aí foi quando eu resolvi estudar até a parte de marketing, CS, CE, ali a experiência do cliente mesmo, e voltado para o atendimento aos condomínios, que era Uhum. algo que eu não via muito no mercado, essa atenção genuína, sabe? Eu falei, não, como eu vou implantar isso na minha equipe? Como eu vou fazer ele sentir e redescobrir gestão de pessoas também, né? Porque até Sim. então, como gestão de carteira era uma coisa, então eu tratava os clientes, era ali direto, e aí vim para esse mundo de gestão de pessoas, foi assim, nos últimos 4 anos que isso aconteceu, também foi redescobrir a carreira. Então, Uhum. hoje eu tenho algumas pessoas comigo que eu consigo compartilhar esse conhecimento, fazer eles entenderem também a importância do relacionamento, que quando você pensa em retenção, novo cliente, o que vai atrair, o que vai
amarrar ali todo esse relacionamento, esse contrato, é muito da experiência que ele vai ter com você, né? Que Sim. não pode ficar só atrelado a um contrato. Ele tem que ficar a gente fala que fica por satisfação e não por obrigação, né? Isso é um Aham. lema que eu sempre levo comigo e isso tem dado muito certo. Sim. Eu sou contadora também, né, de formação, mas Aham. eu vejo que essa parte de mesmo que você tenha uma área que nem se fala de relacionamento e tudo mais, mas te dá uma percepção diferente de algumas coisas, né, que nem, Sim, você em algum momento lidou com contabilidade, com a parte financeira, então tem um entendimento lógico, eu pelo menos percebo isso, que tem ajuda. uma percepção um pouco até diferente de Sim. interpretação na Acaba hora sendo a de base, trazer. né, já que a Aham, base de conhecimento contábil vai te ajudar muito, tanto sim, na interpretação ali das coisas no momento de uma assembleia, porque só o relacionamento sem conhecimento não vai ajudar, né, e só o conhecimento sem relacionamento também não, por isso que eu falo a chave das sim. 2 coisas, né. E aí, com isso que eu fui estudando, eu resolvi fazer marketing, e Uhum, aí fui também migrando para essa área. Então, hoje eu cuido tanto do marketing quanto da equipe de atendimento. sim. E as 2 coisas se comunicam demais, porque aquilo que você está entregando no marketing, aquilo que você está divulgando no marketing, você tem que entregar Tem no que entregar na atendimento. ponta, né, É, então as 2 áreas, elas se se casam conversa. muito e são áreas que eu sou suspeita em falar. Legal. Eu ia perguntar da questão de São Paulo, mas acho que vou fazer uma pergunta diferente. Queria entender, você falou que você trabalha muito com associações. Eu acho Isso. que é uma dúvida muito grande, principalmente para quem está assistindo, Uhum. dessas diferenças de condomínio, associação, o que que Sim. eles precisam ter cuidado? Como é que é essa diferença, assim? O que que você vê que mais te traz, assim, que olha, isso aqui a gente tem que ter um cuidado maior, que às vezes com o condomínio não funciona dessa forma, são Sim. legislações diferentes, têm São. obrigações contábeis diferentes. Então, o que Sim, que você traz, assim, de orientação quando vai lidar com uma associação? sim. É bem diferente, assim, no sentido tanto que a gente tem um gerente específico para associações. Uhum. Então ele é especialista nessa área e aí a gente traz, ao invés de convenção, tem um estatuto. Então, o estatuto que traz uma diretoria, não é um corpo diretivo, não é um síndico, é um presidente, são diretores. E aí, cada associação traz um perfil um pouco diferente, né? Tem associações que têm tesoureiro, tem diretor administrativo, já tem outras associações que têm diretor de eventos. A associação em si, o formato dela, muitas têm área de preservação, que é Uhum. um tipo de lei que regulamenta, que é diferenciado. Então, às vezes, uma associação entra para nós e tem assim: a gente tem um espaço lá, a gente quer construir um salão de festas. Não é bem assim, a gente tem que pesquisar se aquela área é uma área de Se tem a preservação, permissão. se a gente tem uma autorização a ser pedida pela prefeitura, na prefeitura. Então, assim, são várias particularidades e acaba sendo quase que personalizado por associação. Então, é um estudo do estatuto muito a fundo e também da lei municipal que rege aquela associação. Nós administramos associações em Limeira, em Paulínia, em Campinas, e são legislações totalmente diferentes. Então, você precisa ter alguém ali que estude até a questão da legislação local. Porque o que é Caramba. permitido em uma cidade pode ser totalmente proibido em outra. Sim. Ter alguma legislação municipal que proíba naquela. Então, assim, a importância de ter uma administradora que entenda do assunto é fundamental. Senão você pode colocar tudo a perder. Porque Sim. se você construir numa área que não é permitida, a prefeitura pode vir ali e pedir para retirar e aí causar complicações, porque os condôminos ali, os associados, né? Porque em associação é uma associação de moradores, então a pessoa pode ou não se Se associar também, associar, tem essa sim. diferença também. Então são várias particularidades que se a administradora não tiver conhecimento realmente, pode colocar a associação em maus lençóis. Eu lembro, eu já cheguei a atuar na época da administradora, a gente trabalhava com associação, e acho que a maior particularidade que eu via, agora eu acho que não muda tanto, né? Porque cada vez mais os condomínios também têm obrigações contábeis e fiscais cada vez maiores, exigem cada Sim, vez tem mais isso cobrança. também. Uhum. Mas na época que eu trabalhava, tinha muito isso, assim, tipo, o condomínio tinha uma ou outra obrigação contábil, tinha balancete, normal, mas a exigência para a associação era maior, que você tinha que constituir um contador que era responsável pela associação, tinha obrigações que Sim. mensalmente tinham que ser transmitidas, e a conta é alta se você não
não tem Sim, aquele cuidado, né, para você conseguir fazer as obrigações, conseguir cumprir com os prazos ali, tudo certinho. sim, Então, é são particularidades, assim, que eu acho que traz um cuidado um pouquinho um diferente. pouco diferente, porque tem até a parte de mobilizado, né? Muitas dessas Aham. associações têm veículos, então tem essa questão até dos veículos que condomínios, muitas vezes, dependendo do porte do condomínio, não tem. Uhum. Então tem uma parte bem criteriosa, realmente traz particularidades bem diferentes de condomínio. Legal. Vamos falar um pouquinho de mercado, então. Queria que você trouxesse na tua visão o que você acha que traz o que que sustenta um mercado competitivo, seja de administradora, às vezes até uma posição de sindicatura, né? Como é que tá isso para você nessa visão de competição de mercado? Eu acredito que vai se destacar muito quem focar em implantações nesse Uhum, momento, já que eu vejo que é um momento do mercado que implantações está muito em alta. Aquele síndico que se profissionalizar na parte ali do condomínio recém-entregue, porque a gente fala que um condomínio bem administrado na entrega, ele tende a ter sucesso sem dúvida. Agora, aquele que começou errado, depois para você consertar, é muito mais tempo. Então, a sim. administradora ou o síndico que se especializar, tiver uma capacitação boa na área de implantações, até pré-implantação. O Grupo Mercúrio tem focado muito nessa parte de pré-implantação, que é o quê? Até preparar os moradores para aquilo que eles vão receber. Uhum, Então, antes lá da Assembleia Inaugural, a gente faz uma reunião chamada Vou Morar em Condomínio e Agora? Tipo assim, agora, o que me espera? Qual a obrigação sim. da construtora? Qual a obrigação do síndico? Qual a obrigação da administradora? Porque esses papéis, eles se confundem na entrega do condomínio, né? É você cobrando a construtora de uma coisa que seria da administradora, a Sim. administradora de algo que seria da construtora. Então, quando a gente faz essa reunião prévia, diminui em 70% o número de situações equivocadas que chegam para qualquer uma dessas três áreas. Então, eu Uhum. acredito que aquele síndico que estiver focado na implantação e a administradora que estiver disposta a oferecer isso para os condomínios que estão para serem entregues, isso vai ser um diferencial de mercado daqui para frente. Legal. E acho que ter processos adequados para isso, né, porque Já não basta você: é. "Ah, vou lidar aqui com a implantação", mas você não saber nem Não, você não quais sabe são onde os começa processos e onde termina, ideais, né. né. Porque a gente fala que um condomínio demora para ser implantado de 2 a 3 anos. O pessoal fala: "Nossa, mas é muito". Em 1 ano, o Aham. condomínio começa a ser quase que 100% habitado, dependendo do perfil do Sim. condomínio. E dali para frente as pessoas vão começar a acostumar. Então, assim, não é assim: "Ah, implantei o condomínio e pronto". Não, é um processo longo ali e de muita Uhum. paciência, porque tem muitas pessoas que estão indo morar em condomínio que nunca nem tiveram Sim. essa vivência condominial, né. Então a administradora ela tem que estar muito bem preparada e o síndico também para receber esse pessoal. E a cobrança, né, porque a gente sabe que esse Sim, processo de recebimento de implantação, eu acredito que deva ser o mais estressante, né, porque você está lidando com os sim, moradores que estão mexendo com reforma, qualquer real que você aumenta na taxa de condomínio é um estresse, é um porque ele está estresse. pagando a conta de casa também. Sim, e ele vem com um Então, conceito de uma taxa de condomínio que não ia custar aquilo, né, cento e cinquenta cento e reais vai cinquenta custar, cento e reais, cinquenta é. reais. Então, assim, ele vem com a ideia: "Espera aí, mas esse condomínio ia custar 150, como assim 300? A Sim. administradora tá errada nisso". E aí, por isso que eu falo a importância da gente ter a comunicação clara, ali para aquelas Aham. pessoas, previamente à assembleia, porque chega na assembleia inaugural, o pessoal fica, né, assim, afoito até para saber o que vai acontecer. Então, quando ele tem a informação antes, quando a gente chama até lá para conversar na administradora, ficou alguma dúvida? Vem tomar um café com a gente, vem que a gente vai explicar. Tudo para ter uma assembleia inaugural que realmente seja só a inauguração e não um debate ali e que aquela pessoa saiba o que ela vai enfrentar, né? Sim, Ali na frente. Não, minha taxa de condomínio vai custar tanto, por quê? Vamos abrir sua previsão orçamentária, vamos explicar o porquê que é aquele custo, sabe? sim. Certeza que É, isso ajuda o muito. que eu percebo muitas vezes é justamente isso, né. Às vezes o morador não é que ele se recusa a querer pagar a taxa, é que ele não Não. entende o porquê que está sendo Por quê? cobrado, O que que né. está naquele Aonde valor, está né? indo o dinheiro, Uhum. né, daquele valor que está sendo cobrado. Sim, o que Então engloba, né, cada um aham, daqueles valores, o porquê que eu tenho que pagar fundo de reserva, né? sim, Por que que o zelador não pode fazer serviço aqui dentro do meu apartamento? Se eu estou pagando, por que que ele não pode vir aqui? sim, Então, tudo isso a gente tenta mitigar já lá no início. Nessa aham. reunião, é uma reunião muito leve, assim, que a gente tenta tirar todas as dúvidas ali no momento. Ela acaba se estendendo um pouco, mas depois, o quanto a gente ganha, as experiências que a gente teve
teve, do quanto a Uhum. gente ganha lá na frente, é sensacional, É assim. maior, né? O Sim. retorno, no caso, no O pós, retorno no né? pós Ele é vai ser muito maior maior, porque você já até para gerente que vai preparou. estar à frente do atendimento. Aham, Nossa, as dúvidas são bem menores, porque o pessoal realmente já vai participando, então ele sim. participa de todo aquele momento ali da implantação, torna tudo mais leve no momento que acaba sendo sempre tumultuado, né? Sim, com certeza. E vamos falar um pouquinho de erros. O que você acha que no mercado os profissionais mais cometem e que te dificultam o crescimento na gestão? É, eu acredito que como síndico, o que a gente vê de maior erro é a gestão própria, né? Ali querer fazer a A gestão, autogestão. a autogestão, porque aí depois esse condomínio vem para uma administradora e para a gente colocar a casa em ordem é muito complicado. Claro que é nosso papel, né? E a gente sempre vai ajudar, mas a gente vê assim, nossa, esse condomínio podia estar super bem se esse síndico não tivesse feito autogestão. Claro que tem síndicos que têm competência Sim. sem igual, né? Mas a maioria acaba depois falhando ou numa questão de retenção de impostos, ou numa Ou de questão não de contratar um contador. uma análise fiscal detalhada ali, Sim. sai só pagando as contas, achando assim, a administradora só emite boleto e paga contas, né? E Uhum. não sabe o quanto tem um trabalho detalhado ali de cada uma das situações, departamento pessoal, contas a pagar, fiscal, atendimento, boleto, tem tudo isso que Sim. envolve profissionais realmente, são departamentos que cada profissional faz sua área. Então, você imagina um síndico fazendo isso tudo sozinho. Então, isso é uma das coisas que dificulta bastante você. É como se você fosse fazer a reforma de uma casa, quase que fica mais Uhum. fácil, né? Sim. Começar do zero. Então, isso é uma das coisas bem desafiadoras, assim, para nós. Ou administradoras aventureiras, né? Que entram no mercado, acabam fazendo algum tipo de situação ali que prejudica o condomínio sem acompanhamento devido, e aí dar continuidade, zerar esse trabalho, fazer com que os condôminos entendam questão de taxa condominial incompatível, contratações errôneas, então isso também dificulta bastante o mercado, mas eu acho que é até para isso que a gente está, né? Para consertar Sim. tudo que vem aí de errado ou equivocado de alguma maneira. Você já chegou a pegar alguma situação difícil em algum condomínio que te serviu, assim, de aprendizado? De, às vezes, implantei um condomínio e, nossa, isso aqui me ensinou muita coisa de Sim. experiência, assim. Eu acho que condomínios de grande porte, né, nos ensinam muito, porque você tem todos os perfis de pessoas ali, e Uhum, aí você tem desde aquele que está realizando o sonho do primeira casa, e que aí uhum, realmente trata aquilo ali como um lar, assim, ou até do investidor, que ele está tendo outra visão. Então você tem que ter o equilíbrio de trabalhar com o investidor, com as unidades que ficaram da construtora e com aquele sonho das pessoas, isso sempre foi muito desafiador, né? Porque são 3 tipos de comunicação diferentes, são 3 públicos sim. diferentes. Então, isso acho que foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, no início, o condomínio com aquela inadimplência altíssima, as pessoas com a expectativa alta, e você ter Uhum. que conseguir equilibrar tudo isso. Aí passa um tempo, você vê que, ufa, passou. E eu sempre falo para gerentes, né? Passa, acreditem, passa, Calma que uma calma hora. que vai passar. É um recém-nascido. Sim. Então ele vai chorar de madrugada, ele vai pedir mais atenção, mas ele vai crescer. E Aham. aí as coisas vão se encaixar. Legal. E qual situação você acha que te deu mais segurança como gestora, assim, de experiência? Que me deu mais segurança. Eu acredito que sejam os resultados, né? Quando você vê Uhum. os resultados se concretizando, né? De tudo Aham. aquilo que você implantou na equipe, você pega uma equipe com um desafio grande. E agora a gente acabou de passar por uma implantação em É. outra cidade, Sim, eu ia né? E aí comentar sobre. a gente agregando essa carteira, essa compra de carteira, nós dobramos o número. Então, você pegar uma equipe com uma cultura diferente, com outro tipo de mercado novamente. Então, saiu de Uhum. Curitiba, foi para Limeira, depois vai para Campinas, outro perfil de Tá administração de lidando ali com condomínios. uma outra. Isso. E ver tudo isso agora fazer sentido a maneira como você faz a gestão, isso é uma das coisas assim que mais me cativam a continuar, né? Falar assim, não, Uhum. tem como dar certo. É só uma questão de alinhar procedimento e atendimento, E dar da sequência. sequência. Uhum. Trazer um pouquinho mais na parte de conselhos, que eu acho que é bem importante para quem tá nesse mercado de condomínios, sente dificuldade. A gente sabe que o mercado de condomínios ele tem diversas particularidades, tem essa parte
estressante da profissão, seja síndico, seja a administradora, seja o gerente que está cuidando do síndico ali no dia a dia. É um mercado que traz uma cobrança muito grande, né? Porque você está lidando com o bem, com o patrimônio de tantas Sim. pessoas, né? E que eu acho que é super importante a gente trazer. E qual que é o primeiro passo que você traz para quem você está sentindo uma dificuldade, está estagnado no mercado e não sabe como que ele consegue dar sequência, seja profissionalmente ou seja um síndico aí que está estagnado e não sabe como que ele consegue se organizar para crescer? Eu acredito que um dos pilares, assim, que a gente vê síndicos que trabalham incansavelmente, a gente fala: "Nossa, o pessoal tá, às vezes, julgando o trabalho do síndico, mas não percebe quantas coisas ele tem feito". Eu acredito que essa questão de comunicação, o Aham. síndico que se comunicar, que avisar, que informar, coisas pequenas que ele esteja fazendo: "Nossa, mas isso é muito óbvio, eu vou avisar os condôminos". Avisa, comunica, faz o jornalzinho todo mês, avisa o que está sendo feito. As administradoras também, a gente vem agora nessa questão de planejamento de realmente divulgar mais coisas que acontecem, porque o condômino fica com a sensação de só receber o boleto. Então, como está perto do condômino? Porque a gente consegue Uhum. estar perto do síndico no dia a dia, mas estar perto do condômino, né? Ações que sejam voltadas a estar lá no condomínio. O que esse condomínio vai ter de benefício em estar com essa administradora? A gente começa Uhum. a ter outro olhar. Antes era um olhar muito voltado para o síndico, mas hoje a gente tem que ter esse olhar voltado para o condômino. Então, eu acredito que tanto a administradora como os síndicos, eles precisam divulgar mais, porque é muito trabalho envolvido, já. É Sim. muito trabalho nos bastidores e pouco se divulga sobre o que é feito. Então, eu tenho certeza que eu já vi viradas de chave grande assim em síndicos que só começaram a divulgar aquilo que eles já faziam, mas que por ser nos bastidores o reflexo era muito pequeno, Muitas né. vezes é aquilo, né? O síndico ele acaba concentrando aquela reunião com o conselho e Isso, não vai até os moradores, ou é. só fala na assembleia, né? A gente fala, faz plantão lá no condomínio, Sim. olha pessoal, não vai aparecer ninguém? Não vai, mas depois, a hora que você for cobrado, mas espera aí, o síndico nem aparece aqui. Não, eu estive aí, lembra? Eu Uhum. mandei, eu estava à disposição de vocês. Ah, mas o síndico não faz nada, mas lá no jornalzinho eu coloquei tudo que foi feito no último mês, desde coisas simples até mais Sim. complexas, fechamento de contrato, negociações de contrato, atendimento a condôminos, muita coisa acontece nos condomínios. Então, eu vejo que os síndicos eles precisam mostrar mais o que eles fazem, porque nós como administrador acabamos Sim. percebendo, mas ele como mas os condôminos acabam não notando. Então, essa comunicação é algo que faz ter reeleições, faz ter posicionamento de mercado, eu tenho certeza que é algo que ajuda muito. Legal. Muitas vezes, a gente acaba focando muito na parte de conhecimento técnico, né? Mas para você Uhum. ser síndico ou você lidar com uma administradora, não é só isso. Não, não mesmo, E o que né. que você deixa de orientação que você acha que precisa, né? Você falou um pouco de resiliência, mas o que desse processo de crescimento do profissional, o que que você acha que é essencial que ele busque para que ele consiga adquirir uma resiliência grande para conseguir atuar com os condomínios? A questão da gestão de conflitos, né, a Uhum. imparcialidade e saber como conduzir essas questões. Hoje tem treinamentos aí ótimos nessa área, e eu acredito que isso é uma questão que pega no dia a dia para ele. Mas, assim, formações, até não só a técnica, como a gente falou, né, Uhum. ter conhecimento ali de um balancete, de números, como analisar uma conta ordinária, né, que a gente fala muito que isso é uma das coisas que mais Sim. pega. Eu vejo o saldo total, eu entendo que o condomínio tem dinheiro, aí não vê o desmembramento. Isso, a parte técnica, eu acredito que ele tem que ter. Agora, a parte de atendimento, gestão de conflitos, saber conversar antes de chegar a uma notificação. Porque Uhum. depois de chegar uma notificação, o desmembramento ali para a parte judicial, tudo, de repente ela é muito rápida e poderia ter sido evitado. Tanto com campanhas de conscientização, sabe? Eu vejo que você mapear, peraí, esse condomínio está tendo muito problema com cigarro, vamos fazer uma campanha de conscientização. Não Sim. vamos aumentar o número de notificações, vamos entender o que está acontecendo. É muito problema com cachorro, é muito problema com criança. Então, assim, entender o porquê que está tendo tanto aquele problema. Eu acho que esse entendimento, esse relacionamento, essa comunicação e essa parte de gestão de conflitos é algo que buscar essa especialização nessas áreas é um diferencial, sem dúvida, para síndicos. Legal. Eu ia perguntar, dessa questão
Me fugiu agora. Eu ia falar sobre a parte do síndico. Você falou dessa questão de alinhamento entre o síndico, que a administradora ela tem muito isso, né? Mas muitas vezes acaba faltando um pouco para os moradores, né? Eu vejo muito isso no mercado. Às Sim, vezes, eu, como moradora, não sei nem qual que é o nome da minha não administradora sabe de nem quem é, né? condomínios. E como que lida com esse processo para você criar uma cultura? Porque às vezes, muitas vezes, a administradora ela acaba sendo um braço de suporte para o síndico, mas ela Uhum, não pode pensar que ela só está ali para atuar em função do que o síndico precisa, né? Porque sim, o bem maior ali que ela está atuando é para conseguir atender os os moradores. E como que ela moradores. lida com esse processo de reconhecimento? Porque eu acho que esse reconhecimento muda até as percepções de permanência da administradora naqueles condomínios que ela atua, né? Exatamente, porque a gente fala que o condômino de hoje é o síndico de amanhã, né? Aham. Então, se aquele condômino não tiver percepção do trabalho que é feito pela administradora lá, muito facilmente ele vai trocar. Ele vai Uhum. trocar a questão de valor, né? Nossa, tá. Custa isso? Vamos procurar outra que custe menos, porque para emitir boleto pode ser qualquer uma. Aham. Então, a gente tem direcionado muito essa questão da visita gerencial, Legal. né? A gerente está mais perto do condomínio, entender mais as particularidades, o pessoal do condomínio saber que a gerente está lá. Então, é a administradora indo até o condomínio, não mais até os condôminos, não só os condôminos vindo até a administradora. Então, eu sei que tal dia a gerente da minha equipe vai estar naquele condomínio, então as pessoas já sabem que pode ir lá procurar. Eu tô com dúvidas no aplicativo, eu tô com dúvidas de como que eu faço para pedir que o meu item aqui que eu tô pensando seja colocado em assembleia. Então essa gerente ela fica lá para atender realmente os condôminos, para estar perto. E aí Sim. campanhas voltadas tanto de parte ali de, vai ter alguma festa, alguma coisa. Nós como administradora, principalmente lá na Mercúrio, a gente procura sempre estar junto com o condomínio. Então vai carrinho de pipoca, vai de algodão doce, alguma Legal. coisa a gente faz para estar marcando ali junto com eles a nossa presença, fazendo parte, não só do momento da assembleia, né? Porque no momento da assembleia é que você Sim. vê a administradora. Então a gente tem essa ênfase muito grande de estar participando do dia a dia mesmo dos condôminos, de estar presente, para que o condômino veja. Não é só boleto, eles vêm aqui, eles explicam, eles mostram o trabalho deles. Então, isso é uma coisa que a gente valoriza demais, o estar presente. Tanto que agora, né, o nosso novo lema é presente onde você precisa. Justamente Legal. por isso, trazer o diferencial de estar presente. Muito bom. Alessandra, eu queria que você trouxesse uma mensagem final aqui para os nossos síndicos e administradoras, aonde que eles conseguem te encontrar, né? E para quem quer conhecer a administradora em Limeira, É, Campinas, né? Que verdade. busquem o contato ali com o Grupo Mercúrio. E uma mensagem final de quem está tentando crescer nesse mercado, mas sente que às vezes é um caminho lento, é um caminho difícil de conseguir percorrer. A gente sabe que está tendo um crescimento muito grande de profissionalização, seja de síndico, seja de administradoras, no mercado. Então, como que ele lida com esse processo? Queria que você trouxesse um recado final para os nossos síndicos aí. Bom, o pessoal pode conhecer o Grupo Mercúrio, acho que é uma das poucas administradoras a quase ser centenária, né? São 80 anos com essa área de condomínios, terceirização, facilities, tem várias, né, vários segmentos aí que Aham. a gente atua. As redes sociais, @Grupo Mercúrio Oficial. Tenho certeza que tanto administradoras, síndicos que buscarem ali, a gente vai ter o maior prazer em conversar, em trocar insights, super são bem-vindos sempre. Sobre quem está Legal. querendo se especializar, eu acredito que a formação como síndico profissional é um diferencial. A pessoa ter uma formação como síndico profissional mesmo, porque isso traz essa bagagem, como eu falei, em todas as áreas, porque a área de condomínios ela é muito ampla. Então você pode ser um síndico especializado em uma área de implantação, uma área de condomínios, clube. O legal é se especializar. Eu sou especialista nisso. Vou atender outros? Vou. Mas especialização em determinados perfis de condomínio torna-se um diferencial aí para o mercado, sem dúvida. É um diferencial competitivo muito grande, Sem né? dúvida, eu vejo assim cada vez mais participando das assembleias, né? Hoje lá nós estamos com quase 500 condomínios, então você Caramba. acompanha
inúmeras assembleias e eu vejo que o diferencial do síndico profissional que chega e fala, eu sou especialista em implantações, né, já e trazer evidências, né? E aquele Uhum. que está começando agora, trazer especializações. O que vai destacar ele é realmente ser especialista, ter estudado a respeito disso, né? Então eu tenho certeza que o síndico que focar nisso, sem dúvida, vai ter um mercado muito grande e amplo aí para Legal. seguir. Alessandra, obrigada pela participação, Obrigada. por aceitar o convite para a gente conseguir conversar, entender um pouquinho sobre essa experiência, que eu acho que é super relevante, principalmente para quem está atuando nesse mercado, tem essas dificuldades e compartilhamento de conhecimento é super relevante. O mercado condominial precisa disso. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. E o pessoal fica à vontade. A gente vai ter o maior prazer de receber quem quiser visitar o Grupo Mercúrio, que for da região de Sim, Campinas e Limeira ali, ou nos procurar. Estamos abertos. legal. Obrigada. E para você que ficou acompanhando o nosso podcast, vai estar passando na tela ali para você procurar, caso queira conhecer, principalmente se é síndico, né? Tá aí na região de Limeira, Campinas, quer conhecer mais, para conseguir entrar em contato. E eu agradeço que você esteja com a gente até esse momento, para a gente conseguir bater esse papo, conhecer um pouquinho da história da Alessandra, do Grupo Mercúrio. E até a próxima. Até o próximo encontro aí de mais um podcast da Condocin.